No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso do CAU Tocantins. Então, se você se interessou por esse assunto, se vai fazer essa prova, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. Então vamos analisar as primeiras informações. O cargo é de agente de fiscalização. Nós não temos vagas imediatas para esse concurso, nós temos apenas cadastro de reserva, o que significa que você deve fazer a prova mesmo assim. Isso não pode ser um empecilho para você, porque muitas vezes os concursos de cadastro de reserva chamam sim, eu sou a prova viva disso. Então, de cadastro de reserva nós temos 18 vagas para ampla concorrência, 5 para pessoas pretas e pardas e 2 para PCDs, pessoas com deficiência, ou seja, num total de 25 pessoas habilitadas. A prova vai ser realizada na cidade de Palmas, Tocantins, a capital. A carga horária é de 6 horas diárias, então muito bom, porque normalmente nós temos 8 horas diárias, E o salário base é R$ 7.642, mais os benefícios, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Outra coisa importantíssima, o CAU Tocantins oferecerá aos candidatos admitidos por meio deste concurso público, desde que preenchidos os requisitos legais, os seguintes benefícios. Então, quais são os benefícios que ele estava falando lá em cima? Além desse salário aí de R$ 7.642, a pessoa ainda terá direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 698,59 e um auxílio transporte no valor de 2 vales transportes por dia trabalhado, e aí vai depender de quanto que tá a passagem aí de transporte público na cidade de Palmas. Mas então esse salário de R$ 7.642, ele vai para 8 mil e pouco, é um salário muito atrativo. Próxima informação importante, qual é a banca que vai organizar esse concurso? O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente edital e em seus anexos e será executado pelo Instituto Quadrix. Então a banca será a Quadrix, uma banca que vem se especializando em concursos de CAU. Então você que pretende se enveredar para esse estudo de concursos de CAU, eu acho bom você ficar atento não só à banca Quadrix, mas como a banca IADES e a VUNESP. São as 3 bancas que nos últimos tempos aí têm pego praticamente todos os concursos de CAU que nós tivemos nos últimos anos. Então fique atento, a banca Quadrix, ela já fez alguns concursos de CAU nos últimos anos, tá? O valor da inscrição para cargo de nível médio, que não é esse caso, R$ 55, e para cargo de nível superior, R$ 70. É um valor ok, tendo em vista que nós temos aí valores muito maiores que esse, quase o dobro, então é um valor dentro da realidade. Informações importantes, como será a composição então da prova, Para todos os cargos, a prova objetiva será a seguinte forma: conhecimentos básicos, nós teremos 40 itens, conhecimentos complementares, que são algumas legislações que nós já vamos ver, são 30 itens, e conhecimentos específicos 50 itens, ou seja, você vai ver aqui que nós temos um total de 120 questões. Mas meu Deus, Felipe, 120 questões, a banca endoidou? Não, não endoidou, porque ela resolveu fazer um padrão de prova que é muito específico de uma banca muito temida pelos concurseiros, que é a banca Sebrasp, que é o modelo de certo ou errado. Então serão 120 itens para você analisar certo ou errado. E ela vai adotar os mesmos critérios de correção da banca CESP-Sebrasp, que é: uma questão errada anula uma certa, e se você não responder a questão, você não perde e nem ganha pontos. Então, além de você saber o conhecimento de todo o edital, você precisa ter uma estratégia definida para a sua prova. E isso é muito, mas muito importante. Em provas de certo ou errado, que você perde um ponto se você errar a questão, você precisa ter uma estratégia muito bem definida, porque não vá sair por aí resolvendo a prova inteira, porque se, por exemplo, você acertar 80% da prova, digamos que você resolveu responder a prova inteira, acertou 80% da prova. Em qualquer prova objetiva, 80% de acertos, principalmente no mundo de conhecimentos de arquitetura, você está muito bem, você vai brigar aí pelas vagas. Agora, 80% de acertos numa prova de certo ou errado é fatal. Por quê? Se você teve 80% de acertos, quer dizer que você teve
20% de erro, ou seja, 80 menos 20 você teve na somatória total aí 60% apenas da prova. Então é muito cruel essas provas de certo ou errado, você precisa ficar muito atento e ter uma estratégia definida. Mas nós não teremos apenas prova objetiva, nós teremos também uma segunda etapa, que é a prova discursiva. Nós já vamos falar mais sobre ela, tá? Mas também será de caráter eliminatório e classificatório. E eu já vou adiantar aqui para vocês como que vai se realizar essa prova discursiva. Todo mundo que fez a prova objetiva também fará a prova discursiva. A questão é que um determinado número de pessoas terão as provas discursivas corrigidas. Essa é que é a questão. Então, não serão 2 dias diferentes, não é apenas, tudo vai acontecer num dia só que essa prova discursiva não vai ser todo mundo que vai tê-la corrigida. Então vamos ver o que o edital diz. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será composta de 120 itens e avaliar as habilidades dos conhecimentos do candidato. Cada área do conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado. Então, é uma típica prova da banca Sebrasp, né? E a prova discursiva. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos específicos. Grave isso, tá? A prova, o tema da discursiva será alguma coisa relacionada ao conhecimento específico para o cargo de nível superior. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Não fique tentando adivinhar qual vai ser o tema da discursiva. Você deve fazer uma boa preparação para a prova objetiva. Estudar-se a discursiva da seguinte forma: treinar para você ver se você está fazendo uma discursiva num tempo adequado e, principalmente, treinar a discursiva com relação à estrutura da discursiva. Eu tenho vídeo aqui no canal, depois você pode dar uma pesquisada, porque toda prova discursiva tem uma estrutura. Não vá sair respondendo letra A, eu respondo isso, como se fosse um questionário, que você vai estar muito mal. Então treine a estrutura e treine o tempo de prova, mas não tente ficar adivinhando qual vai ser o tema discursiva, porque isso vai te deixar nervoso. Foque na sua prova objetiva, foque em fazer um bom aprendizado, né, dos conhecimentos da prova, principalmente das provas de conhecimento específico, que você vai estar bem, eu tenho certeza, na prova discursiva. Mas então, quem vai ter a prova discursiva corrigida? Vamos lá, Com base na lista organizada na forma do subitem tal, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e mais bem classificados até os quantitativos estabelecidos no quadro a seguir. Então vamos ver. Primeiro, agente de fiscalização, ampla concorrência, até a posição 27, então eles vão corrigir as 27 melhores notas. Candidatos negros, 8 até a posição 8ª, e candidatos com deficiência até a 3ª posição, então os 3 melhores colocados. Ou seja, eles vão corrigir as discursivas dos 38 melhores notas, então fique muito atento a isso. Porque o que acontece? Eu recebo muitos comentários aqui de pessoas que falam assim: Felipe, eu consegui passar pela cláusula de barreira, eu fiz os 50% que a banca pedia e mesmo assim não tive a minha discursiva corrigida. Pois é, porque aqui temos 2 cláusulas de barreira. A primeira é que eu não sei se tem esse edital, mas vale a pena pesquisar, porque todos os editais têm, que é você precisa fazer 50% da prova de uma forma geral, senão você vai ser automaticamente eliminado do concurso. E a segunda cláusula de barreira é essa daqui, que mesmo você tendo sido aprovado, mesmo você tendo ficado acima dos 50% de acerto, você precisa estar nas 38 melhores notas. Tempo de prova agora, Para os candidatos inscritos no cargo de nível superior, as provas objetivas e discursivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na cidade de Palmas, e daí depois a gente vai falar da data da prova. Mas é o seguinte, são apenas 4 horas. Para uma prova de certo ou errado, 120 questões, eu diria que é um tempo tranquilo, dá para você fazer uma prova de 120 questões certo ou errado, só que tem a discursiva. Então, por isso, mais uma vez, treine essa discursiva, porque você precisa conciliar tudo, você precisa organizar a sua estratégia. Vai primeiro fazer a prova discursiva e depois fazer a prova objetiva, ou não? Vai focar na objetiva e depois fazer a discursiva? Você precisa ter tudo isso definido no dia da sua prova.
E a data da prova é no dia 4 de junho, se nada mudar até então. Então você tem aí um pouco mais de 3 meses até a data da prova. É um tempo legal, principalmente se você já tiver alguma base, se você já estiver estudando para outros concursos, vale muito a pena um tempo de preparação ok. Vamos falar agora do que é mais importante, que são os conteúdos, né? O que vai ser cobrado nessa prova então. Primeiro, conhecimentos básicos. Língua portuguesa, isso daí já é padrão, né? Você precisa saber que em qualquer concurso que você vai fazer, em 99,9% dos concursos, língua portuguesa será cobrada. Então isso daqui você já deve estar dominando. Ou se você começou a estudar agora, saiba que você precisa dar muita atenção à língua portuguesa, porque ela vai estar presente em qualquer prova que você vai fazer. Depois nós temos raciocínio lógico e matemática, outro assunto bastante cobrado em prova. Quando não é cobrado raciocínio lógico, eles cobram informática, quando não cobram os dois, né? Então aqui é o básico de raciocínio lógico e matemática, você também precisa saber. Conhecimentos aí de informática. Nesse caso, como eu falei, vai ter os dois, tanto informática quanto raciocínio lógico. Tem gente que não gosta de raciocínio lógico, eu adoro raciocínio lógico e odeio informática. Eu acho informática uma matéria muito chata, porque você pode estudar e eles vão cobrar o que eles quiserem, porque é muito gigantesco, o campo de assuntos é muito vasto e eu fico meio perdido porque eles cobram aqueles atalhos que eu nunca presto atenção e onde que eu faço para chegar em determinados atalhos. Eu acho bem complicado a informática, não é te desanimando, mas é que realmente eu particularmente prefiro o raciocínio lógico. E agora vamos para os conhecimentos complementares. Legislação e ética na administração pública. Então aqui nós temos inclusive a legislação que eles informam, ó. Lei 8.429, que se eu não me engano é a lei de improbidade administrativa, e tem a lei 9.784, que é a lei do processo administrativo. Também temos a lei 12.527 e o decreto 7.724. Então aqui a banca ela foi boazinha com você, porque ela já está te falando quais legislações você precisa estudar. Lembrando que ética e função pública tem também um decreto ou uma legislação. Vale a pena você pesquisar ética na administração pública que você vai achar, tá? E legislação específica, a Lei 2.378, a Lei do CAL e a Resolução 52 do CAL, que é o Código de Ética e Disciplina, fundamentais para quem estuda para concursos de CAL. Saber a legislação do CAL e saber o Código de Ética, a Resolução 52. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal dos dois assuntos, tá? Depois dá uma pesquisada lá. Agora, a parte de conhecimentos específicos, que não é uma parte muito pequena, como normalmente não é, né? Os editais eles cobram cada vez mais coisas e vamos ver o que eles estão cobrando aqui, ó. Projeto de arquitetura e urbanismo, métodos e técnicas de projeto de arquitetura e urbanismo, programas de necessidade, ergonomia, acessibilidade, e aqui é o típico edital que não fala para você qual legislação estudar, e sim apenas o tópico. E aí você precisa saber, quando ele fala de acessibilidade, que ele está falando da 9050, ele pode até também falar da resolução 12.527, se eu não me engano, que é a lei do piso tátil. Também está falando de ergonomia, NR17, se eu não me engano. Então você precisa saber disso porque ele não vai te dar essa informação explícita. Noções de comportamento e desempenho, também vale a pena estudar a norma de desempenho, né, a 15.575, controle térmico, acústico e lumínico das edificações, noções de arquitetura de interiores, inclusive tem uma legislação de arquitetura de interiores, tá? Vale a pena dar uma lida porque ela começou a ser cobrada recentemente. Continuando aqui, nós temos linguagens e projetos, temos paisagismo, patrimônio histórico-cultural. Então aqui é importante você saber as cartas patrimoniais, mas também o decreto-lei número 25, ele é bastante cobrado em prova, tá? Composição e orçamentos e custos. Aqui você tem que saber o que é memorial descritivo, caderno de encargos, saber a diferença entre um e o outro, às vezes te salva na hora da prova também. Vai cobrar AutoCAD, quando ele fala em tecnologia BIM, muito provavelmente ele pode vir a cobrar Revit também, né? Cartografia, escala, sistemas de coordenadas, é um edital bem extenso, não vou passar tópico por tópico aqui com vocês. Ó, continuando, tem organização do trabalho e legislação.
tem aquele mistura um pouco de administração, de direito administrativo, ó. Noções de direito privado e direito público para arquitetos. Inclusive eu nunca vi isso sendo cobrado em nenhum outro edital. Noções de direito privado e direito público para arquitetos. E daí quase que no último tópico, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu diria que é a parte mais importante do seu edital, resoluções do CAL. E aqui ele fala da resolução 21, da 22, 28, 38, 67, 75, 93, 143 e a 154. Eu tenho vídeo praticamente de todas essas resoluções aqui no canal. Quando eu estudava para concursos de CAL São Paulo, também eram cobradas essas mesmas resoluções, e eu diria que a maior parte da cobrança, né, desse concurso, da parte de conhecimentos específicos, será em cima dessas resoluções, como em qualquer prova de concurso de CAL que você vai fazer, as resoluções têm um peso muito significativo, inclusive pode sim ser o tema da sua discursiva, então foque bastante nas resoluções do CAL. E aqui para terminar ele ainda fala da Constituição Brasileira, ele cita 2 artigos da Constituição, né, o 216 e o 217, traz o decreto-lei número 25 que eu tinha falado lá em cima, traz a lei 4.950 que regulamenta o salário mínimo profissional da categoria e traz a resolução não, né? A lei 9.610, que é a lei de direitos autorais, e a lei 11.888, que é da assistência técnica pública e gratuita para famílias de baixa renda. É um edital bastante extenso, por isso eles deram tanto tempo para você se preparar, né? Mais de 3 meses, e você deve realmente se preparar, porque não vai ser uma prova fácil, mesmo porque você, além de tudo, vai ter que adotar a estratégia do que você vai deixar de fora, que você não vai responder e o que você vai. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.